A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Vamos começar, como de costume, com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso tema hoje é pronunciamentos solenes de Deus no livro de Isaías. Pronunciamentos solenes de Deus no livro de Isaías. Algumas considerações introdutórias. Primeira, que na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, Deus profere muitos discursos e muitos pronunciamentos. Segunda consideração, que todos os discursos de Deus são bons e têm uma mensagem a comunicar à humanidade. Porém, no livro de Isaías merecem especial atenção os discursos solenes de Deus. Terceira consideração. Na língua hebraica, para solenizar um discurso ou uma afirmação, usa-se a expressão hebraica Hineni. Hineni seria mais ou menos H-I-N-N-E-N-I. Hineni, que se traduz eis aqui, ou eis-me aqui. Esta expressão é usada para introduzir uma afirmação ou um discurso solene. Quarta consideração. Constata-se que nos estudos do livro de Isaías, nas homilias e pregações, é comum aprofundar-se o significado desta expressão, Hineni, ou eis-me aqui, ou eis-me, ou simplesmente eis, não é? É muito comum aprofundar-se o significado desta expressão, sobretudo em Isaías 6:8. Que é onde ela é usada pelo profeta Isaías em resposta à pergunta de Deus: quem enviarei, quem irá por nós? Mas parece que presta-se pouca atenção às vezes, àquelas vezes que Deus pronuncia esta expressão. De notar que Hineni, esta expressão é usada em Isaías 14 vezes. E das 14 vezes, uma só é pelo profeta, não é? Em Isaías 6:8, e 13 vezes é por Yahweh, e é para solenizar algumas afirmações de Deus. Quinta consideração introdutória, lembrar que na mentalidade antiga, ou melhor, para os povos do tempo da Bíblia, os hebreus, os egípcios, os babilônios, persas, gregos, diria também para as culturas africanas, as afirmações de uma divindade ou os pronunciamentos de um Deus, de um ser supremo, merecem especial atenção. De fato, quando o Ser Supremo fala, sobretudo quando ele soleniza os seus pronunciamentos ou oráculos, todo o povo
detém-se para escutar com atenção ou procurar alguém que seja capaz de interpretar a comunicação de Deus. É nesta ordem de ideias que devemos também nós procurar entender o significado dos pronunciamentos solenes de Deus em Isaías. Então, primeiro pronunciamento solene de Deus, Isaías 13:17. Diz o texto: levantarei ou suscitarei contra eles os medos que não se interessam pela prata nem apreciam o ouro. Então diz o Senhor Deus, Hineni Meir, em hebraico, não é? Hineni Meir Alechem et Madai. Então, levantarei, Hineni eis, levantarei, eis que levantarei ou suscitarei contra eles os medos. O povo, medos, povos, não é? Chamavam medos, que não se interessam pela prata nem apreciam o ouro. Então, este pronunciamento de Deus é solene porque é introduzido pela expressão Hineni, eis. Como dissemos na introdução, nas considerações introdutórias, que esta expressão era usada em hebraico para solenizar um pronunciamento. Agora, em Isaías, a primeira expressão, o primeiro pronunciamento solene de Deus, é em Isaías 13:17, é aí onde Deus diz Hineni, quer dizer, eis, que levantarei contra eles os medos. O significado desta solene afirmação aqui, em Isaías 13:17, é que Deus está contra todo tipo de agressão e opressão. Esta afirmação faz parte do chamado oráculo contra a Babilônia. Por causa da maldade da cidade, Deus promete suscitar um povo, os medos, para dominar o agressor de Israel, a Babilônia. Deus faz isso para mostrar que está contra a agressão de um povo ao outro. Deus detesta a agressão movida pelos mais poderosos contra os mais pobres. E usa a expressão Hineni não apenas para introduzir o assunto, não é? Mas também para indicar que tal assunto é muito importante para ele e, portanto, deve sê-lo também para os filhos de Deus de todos os tempos e lugares. De fato, o cristão deve detestar a opressão, denunciá-la e lutar contra ela e não tolerá-la, porque se não o fizer, a opressão e a agressão tornam-se um modus vivendi normal, aceitável, enraizado na cultura e difícil de desenraizar. Segundo pronunciamento solene de Deus em Isaías, encontramos-lo em Isaías 28:16. Diz Deus: vejam, eu coloquei em Sião uma pedra, Hineni Yisad, Betzion Aven, eu coloquei em Sião uma pedra, Hineni. Então ele soleniza também essa afirmação. Essa afirmação torna-se solene. Vejam, eis que eu coloquei em Sião uma pedra. O significado qual é por que Deus soleniza este pronunciamento dele ter colocado em Sião uma pedra? É que Deus dá a oportunidade para que o seu povo se converta e se salve. Quando ele diz, eu coloquei em Sião uma pedra, não é? Devemos tomar em conta que o capítulo 28 é uma descrição através de símbolos e comparações, metáforas do caos em que o povo de Deus vive. Até diz que os seus sacerdotes aí
os seus sacerdotes e profetas são escravos dos vícios. Porém, Deus oferece ao povo a oportunidade para que se converta e salve. Se confiarem no Rei firme e justo, serão salvos. Se o povo depositar a sua confiança em Deus e no seu enviado, como diz o texto, o povo terá calma, o povo não terá pressa. De fato, esse versículo 16 do capítulo 28 termina com essa expressão Lo Yahish. Lo Yahish. Não terá pressa. Hush quer dizer pressa, andar com pressa à procura de alguma coisa. Então ele promete, Deus soleniza esse pronunciamento, diz que ele colocou em Sião uma pedra. Essa pedra é símbolo do rei, do seu enviado, uma pedra firme. E se o povo escutar, diz o texto, se o povo confiar na pedra que Deus colocou em Sião, o povo não tropeçará. Lo Yahish. Dizíamos que Hush quer dizer andar com pressa à procura de alguma coisa. Então, perante esta realidade, Deus afirma solenemente que quem confiar no seu enviado terá calma, não se perturbará. Essa calma que é necessária para uma verdadeira conversão. Então, para poder converter-se ao Senhor, devemos ser calmos, devemos confiar no enviado, na pedra que Deus colocou em Sião, no seu enviado. Então, isso também a meu ver, é importantíssimo, não é? E este segundo pronunciamento solene de Deus. Terceiro pronunciamento solene de Deus, encontramos-lo no capítulo 29, estamos no livro de Isaías, 29, versículos 13 a 14. O Senhor disse, no versículo 13, esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto o seu coração está longe de mim e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. Versículo 14. Por isso, Hineni, aí encontramos, por isso, Hineni, eis que continuarei a tratar esse povo de modo tão estranho que a sabedoria dos espertalhões se perderá e a inteligência dos astutos desaparecerá. Então aqui, qual é o significado? Por que que Deus soleniza esta ideia aqui? Por que Deus soleniza este seu pronunciamento nestes versículos? É que Deus revela, Deus soleniza este pronunciamento para revelar a hipocrisia do seu povo, que ele não oculta a hipocrisia, ele não esconde as mentiras do seu povo. Deus não tolera a hipocrisia, porque ela faz mal ao próprio hipócrita e ao plano que Deus tem para a humanidade. Deus cria a paz e a prosperidade do seu povo, mas os hipócritas faziam de tudo para impedir os planos de Deus, para impedir a realização dos planos de Deus. Agora, esta ideia remete-nos à realidade da hipocrisia hoje em dia. Cristãos que ensinam o que não vivem, igrejas que pregam o que não vivem, países que falam de paz e dizem que querem a paz, mas fabricam e vendem armas, organizações que dizem trabalhar pela vida, mas fomentam o aborto, fomentam a morte, etc. Então, também nós vivemos num ambiente de hipocrisia que deve, de fato, ser combatida através, inspirando-nos neste pronunciamento solene de Deus em Isaías 29, sobretudo o versículo 14. Hineni, continuarei a tratar esse povo de modo tão estranho que a sabedoria dos espertalhões, quer dizer, a sua sabedoria se perderá e a inteligência dos astutos desaparecerá. Quer dizer que se revelará
a ignorância, se revelará a hipocrisia deste povo. Todos saberão que este povo é hipócrita. Como diz de fato o versículo 13, todos saberão que este povo vem a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto que o seu coração está longe de mim e o temor que este povo me testemunha é convencional e rotineiro. Então, Deus não tolera a hipocrisia. Quarto pronunciamento solene, encontramos-lo em Isaías 38, 5. Deus diz solenemente no versículo 5, prolongarei a tua vida. Se lermos todo o versículo, vai dizer a Ezequias, eis o que diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, prolongarei a tua vida. Então, este pronunciamento também é solenizado. Por que Deus o soleniza? Qual é o significado desta solene expressão de Deus? É que Ele abençoa o seu povo com a vida. Este é o significado. Deus abençoa o seu povo com a vida. Deus apresenta-se não apenas como a origem da vida, mas também, sobretudo, como aquele que continua a renovar vida no seu povo. A bênção da vida, o dom da vida é afirmado e é solenemente reafirmado neste capítulo de Isaías, porque Deus não quer que o seu povo adore outros deuses que em vez de dar vida dão morte. Deus assim quer que o seu povo abrace os caminhos da vida e rejeite os caminhos do mal e da morte. No contexto dos profetas, sabemos-lo, o caminho da vida, o único caminho da vida no contexto dos profetas é a conversão e a obediência à lei de Deus, enquanto que o caminho da morte é o pecado e a rejeição da mensagem da palavra de Deus. Então, vale a pena, de fato, solenizar esta ideia de Deus que abençoa o seu povo com a vida para que ele abrace o caminho da vida, isto é, o caminho da conversão e da obediência à lei de Deus. Convido-vos a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Sou missionária, boa nova vou levar. Venham todos, vamos evangelizar. Sei que a resposta a Jesus é a missão. Sou missionário, sou da paz, eu sou cristão. Com o Espírito de Deus anunciar com mais prazer, com esperança e caridade, conviver e convencer. Se o reino é a meta, vamos espalhar amor. Somos irmãos e missionários do Senhor. Sou missionária, boa nova vou levar. Venham todos, vamos evangelizar. Sei que a resposta a Jesus é a missão. Sou missionário, sou da paz, eu sou cristão. Reconhecer nosso pecado e converter o coração. Cuidar do outro é estar perto, é amar sem exclusão. Ser missionário
missionário além fronteiras, transformado pela fé, levar a paz e ser cristão onde estiver. Sou missionário, a boa nova vou levar. Irmãos, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso estudo bíblico de hoje, o raio-x da Bíblia, cujo tema é pronunciamentos solenes de Deus no livro de Isaías. E gostaria de retomar alguma nota, alguma consideração introdutória que, de fato, partilhei na primeira parte. Dizia primeiro que na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, Deus profere muitos discursos e que todos os discursos de Deus são bons e têm uma mensagem a comunicar à humanidade. Porém, no livro de Isaías merecem especial atenção os discursos solenes de Deus. E dizíamos que na língua hebraica, para solenizar um discurso ou uma afirmação, usa-se a expressão Hineni, não é? H-I-N-N-E-N-I, que se traduz eis que, ou eis-me, ou eis-me aqui. E esta expressão, dizíamos, é que é usada para introduzir uma afirmação ou um discurso solene. Também, na nota introdutória, nas considerações introdutórias, dizia que constata-se que nos estudos do livro de Isaías e nas homilias e pregações, que é comum aprofundar-se o significado de Hineni, como o encontramos em Isaías 6:8, onde esta expressão é usada pelo profeta Isaías em resposta à pergunta de Deus: quem enviarei, quem irá por nós? Mas parece que presta-se pouca atenção àquelas vezes em que esta expressão é usada por Deus. Não é? Não obstante o fato de que só uma vez em Isaías, das 14 vezes que esta expressão é usada, só uma vez, não é? É usada pelo profeta. E encontramos 13 vezes, não é? As restantes 13 vezes, esta expressão é usada por Deus. Então, não obstante esta constatação, parece não receber, de fato, suficiente atenção dos estudiosos da Sagrada Escritura. Então, isto justifica também o fato de também nós termos escolhido este tema, não é? Dos pronunciamentos solenes no livro de Isaías. E lembrava também que na mentalidade antiga, ou melhor, nos povos, para os povos do tempo da Bíblia, hebreus, egípcios, babilônios, persas, gregos, e também para as culturas africanas, as afirmações de uma divindade merecem especial atenção. Quando um ser supremo fala, sobretudo quando ele soleniza os seus pronunciamentos ou oráculos, todo o povo detém-se para escutar com atenção ou procurar alguém que seja capaz de interpretar a comunicação de Deus. E ali dizíamos então, baseando-nos nestas constatações, que também nós vamos, neste estudo bíblico, procurar entender o significado dos pronunciamentos solenes de Deus. E já tratamos quatro pronunciamentos na primeira parte, 4 pronunciamentos de Deus. Agora, na segunda parte, tratamos os restantes. Vamos ver os restantes pronunciamentos de Deus. O 5º pronunciamento está em Isaías 38:7. Assim diz o texto: e eis o sinal da parte do Senhor para convencer-te de que cumprirá a promessa. E se tomarmos também o versículo 8, farei a sombra recuar. De fato, este é o versículo que nos interessa, é o 38:8, capítulo 38:8.
não 38:7, não é? Farei a sombra recuar os 10 graus que o sol já lhe fez descer no relógio solar de Acaz. E o sol voltou 10 graus para trás. Agora, como fizemos também nos outros pronunciamentos na primeira parte deste nosso estudo bíblico, aqui também, por que Deus soleniza esta ideia? Ou por que Deus soleniza esta afirmação, fazer a sombra recuar 10 graus, que o sol já lhe fez descer nos relógios solares de Acaz? Por quê? É simplesmente porque Deus dá sinais da sua fidelidade ao seu povo. Deus quer, ao solenizar esta informação, ao solenizar este pronunciamento, e Ele quer insistir, não é? No fato de que Ele dá sinais da sua fidelidade ao seu povo. Deus quer que o seu povo tenha a certeza, não duvide da fidelidade do seu Deus. Só assim é que o povo se convencerá de que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Não é um Deus mentiroso. Pode tardar em cumprir as suas promessas, mas as cumpre. Deus pode tardar em intervir, mas intervém. Deus pode tardar em mostrar o seu poder, mas certamente o faz. Reconhecer os sinais da fidelidade de Deus ajudam a permanecer no Senhor em todas as circunstâncias da vida. O 6º pronunciamento solene está em Isaías 43:19. 43:19. Eis que vou fazer obra nova, a qual já está a surgir, não a vedes. Agora, temos até outros textos paralelos. Podemos tomar Isaías 65:17, pois eu vou criar novos céus e uma nova terra, o passado já não será lembrado, já não volverá ao espírito. Temos também o versículo 18 do capítulo 65, mas será experimentada a alegria e a felicidade eterna daquilo que vou criar, pois vou criar uma Jerusalém destinada à alegria e o seu povo ao júbilo. Então, este pronunciamento solene de Deus, sobretudo este de 43:19, não é? 43:19. Hineni ose hadashá, diz, Hineni ose hadashá, eis que coisa nova estou fazendo, atá, e diz agora, neste momento, Titzma, neste momento, Titzma, neste momento estou a fazer, neste momento já surgiu, já começou, não é? Seria assim, não é? Hineni, eis, estou a fazer, hadashá, coisa nova, atá, e agora neste momento titzma, e neste momento já surgiu, já começou, e termina com aquela pergunta, e não a vedes? Agora, qual é a mensagem? Por que Deus soleniza esta ideia que até parece tão simples, tão comum, mas por que Deus a soleniza? A mensagem aqui é que Deus já está a renovar tudo. Deus está a renovar tudo.
O povo de Deus não precisa esperar as promessas futuras de Deus. Tem que abrir os olhos e ver o que Deus está a fazer agora, neste momento. De fato que os termos-chave aqui são renovação, o símbolo usado é novos céus e nova terra, renovação, e outro termo-chave é alegria, tomando do capítulo 65, 18, alegria, mas será experimentada alegria e felicidade eternas daquilo que vou criar, pois vou criar uma Jerusalém destinada à alegria e o seu povo destinado ao júbilo. Então, estas são as duas palavras-chave: renovação, alegria. Renovação da própria vida e alegria em Deus sempre. Quanto à renovação universal, lembrar que João, no Apocalipse 21:11, vê o novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E quanto à alegria, importa lembrar aqui a exortação de Paulo aos Filipenses 4:4, quando ele diz: alegrai-vos no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos. Então, esta ideia deve ser solenizada, é solene, esta afirmação de Deus é solene. A afirmação de Deus no que concerne a renovação, a necessidade de renovar-se, porque Deus já está a renovar. E sobretudo essa pergunta: será que não vedes? Será que tu não vês que eu estou a renovar tudo? Que eu convido o meu povo à alegria, ao júbilo, não obstante as dificuldades, não obstante as doenças, eu convido o meu povo ao júbilo. Então, esta ideia merece ser solenizada, e Deus o faz nestes capítulos que acabamos de ver: 43, versículo 19, 65, versículo 17 e 65, versículo 18. Sétimo pronunciamento solene, capítulo 52, 6. Este é o sétimo pronunciamento solene de Deus. Assim diz o texto: por isso, meu povo vai saber meu nome. Naquele dia compreenderá que sou eu quem diz Hineni. Sou eu quem diz eis-me. Eis-me. Aqui. Mensagem. Qual é a mensagem? Por que Deus soleniza esta ideia, a ideia contida neste versículo? Que a mensagem que é importante conhecer a identidade de Deus. Deus quer que o seu povo conheça a sua identidade. Não a confunda com a identidade dos outros deuses. Não a confunda com a dos ídolos e deuses falsos. Deus não quer que o seu povo ande a inventar ideias e imagens falsas de Deus. Deus não quer que o seu povo fabrique deuses segundo os seus gostos. Yahweh quer que o povo o conheça para poder manter a relação de pai e filhos com eles. O povo não podia continuar, de fato, o povo não podia continuar assim, ignorante do seu Deus, não é? Não conhecer bem o Senhor, também nos nossos dias, não conhecer bem a Deus, não conhecer o Senhor, leva a confusão, desorientação, este passar de igreja em igreja à procura de milagres, abandono da fé, etc. Tudo isso acontece porque os crentes não conhecem o seu Deus, não conhecem a identidade do seu Deus. Por isso é que andam de igreja em igreja à procura de conhecer o seu Senhor, à procura de milagres, mas sobretudo querem conhecer o Senhor, porque
acham que numa igreja não lhes é apresentada claramente a identidade de Deus, então vão procurando aquela igreja onde a identidade de Deus é apresentada um bocado mais claramente. Então é importantíssimo conhecer a identidade de Deus. Quem é Deus? Quem é este Deus que eu adoro? Quem é este Deus que eu sigo? Quem é este Deus? Quem é este Jesus que eu adoro? É muito importante colocar-se essa questão, não é? Quem é, afinal, este Deus que eu adoro? Quem é Ele para mim? O que Ele faz para mim? O que Ele faz para este mundo? Quem é? Então aqui é importantíssimo este desafio que temos, não é? A partir deste pronunciamento solene de Deus em 52:6, Isaías 52:6. Conhecer a identidade de Deus, porque, não é? Caso contrário, caímos na confusão, na desorientação, ou neste passar de igreja em igreja, ou mesmo até abandonar, podemos, porque a nossa fé não é firme, podemos até abandonar a igreja ou abandonar a fé. Oitavo pronunciamento solene, 65:1, Isaías 65:1. Mantive-me à disposição das pessoas que não me consultavam, ofereci-me àqueles que não me procuravam. Eis-me aqui, eis-me aqui. Então é aí onde encontramos Hineni, Hineni, não é? Dizia eu a um povo que não invocava meu nome. Esta é a afirmação muito solene também de Deus em Isaías. Hineni, Hineni, eis-me aqui, eis-me aqui. Dizia eu a um povo que não invocava o meu nome. E qual é a mensagem? Qual é, digamos, por que Deus soleniza este versículo, esta afirmação? A mensagem desta solene afirmação de Deus é que Ele é um Deus bom. Esta é a ideia que ele pretende passar aqui para o seu povo. A ideia que Ele pretende transmitir para o povo é que Ele é um Deus bom, um Deus infinitamente bom. Ele mantém-se à disposição daqueles que o não consultam. Ele oferece-se àqueles que não o buscam. Até diz, Hineni, Hineni, eis-me aqui, eis-me aqui, a um povo que nem sequer invoca o seu nome. Então, este pronunciamento de Deus visava desmentir a ideia de que Ele era um Deus castigador e vingador. Deus quer que o seu povo saiba que Ele não se vinga nem castiga, Ele é infinitamente bom. De fato, Jesus em Mateus 5:45 dirá, referindo-se ao Pai, Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Desencoraja-se assim a vingança que reina, não é? A vingança que reina nos corações de muitos cristãos. Muitos cristãos vingam-se, não conseguem perdoar. Então, se todos conseguíssemos acolher com humildade e sinceridade esta solene afirmação de Deus em Isaías 65:1, mantive-me à disposição das pessoas que não me consultavam, ofereci-me àqueles que não me procuravam. Eis-me aqui, dizia eu, a um povo que nem sequer invocava o meu nome. Então é uma bondade imensa, bondade infinita de Deus que desencoraja todo tipo de vingança, todo tipo de vingança e de castigo aos outros, mas aqui diríamos é mesmo uma exortação forte para que o cristão
a exemplo de Deus, possa lavar o seu coração, limpar o seu coração de toda vingança, de todo desejo, de toda inclinação para a vingança. Nono e último pronunciamento solene está em Isaías 66, 12. Pois eis o que diz o Senhor: Hineni, vou fazer a paz correr para ela como um rio. 66, 12. Hineni, eis que vou fazer a paz correr para ela como um rio. Aqui a mensagem é que Deus é o artífice da paz. E por que Deus o diz com solenidade? Por que Deus soleniza esta afirmação, esta verdade de que Ele é o artífice da paz? Simplesmente porque o viver em paz é um prelúdio da vida no paraíso, e é possível só quando se vive uma verdadeira fraternidade neste mundo. E Isaías, de fato, termina as afirmações solenes de Deus com este tema da paz, para que o crente se sinta chamado a realizar o sonho de Deus, isto é, o sonho de Deus, que é que os seus filhos vivam em paz uns com os outros. Podemos afirmar que os que fomentam conflitos e guerras não são dignos filhos de Deus, são filhos do demônio. Jesus mesmo afirmará em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então é a paz de Deus. Quem não vive em paz, quem fomenta a guerra, quem alimenta guerras, quem das guerras se enriquece, não é filho de Deus, é filho do demônio, porque Deus é o Deus da paz. O nosso Deus é o artífice da paz. Trata-se da paz que vem de Deus e caracteriza as relações dos verdadeiros filhos entre eles e com toda a criação. Para terminar, dizer que estes elementos, estes pronunciamentos, até não são novos. Não são novos, mas o fato deles serem solenizados por Deus reclamam a nossa especial atenção enquanto vivermos nesta terra. Repito, estes elementos, estes pronunciamentos de Deus, estas verdades não são novas para nós, mas o fato de que em Isaías estas verdades são solenizadas, e não pelo profeta, mas por Deus, Deus pronuncia solenemente estas verdades. Então, isto reclama nossa especial atenção enquanto vivermos. Grato pela atenção dispensada. Até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia.